Olá, está começando mais um Pod Mulher, o podcast da Mulher Moderna, e essa mesa bonita. Vou apresentar aqui a Fabi Denadai, sou consultora de imagem e estilo. Temos também aqui a Adriana. Eu sou dentista, especialista em harmonização orofacial e a nossa hoster. Sou eu aqui, Mozi Chu, sou mentora de mulheres na área de desenvolvimento pessoal e eu particularmente estou muito feliz com a convidada que nós temos hoje. É a Lê Junqueira. Eu me sinto muito conectada com você, com a sua história, com o que você vai trazer um pouquinho pra gente. Eu quero que você se apresente pro público, conta um pouquinho sobre você e aí logo vocês vão entender por que eu me sinto tão conectada com ela, gente. Bom, é um prazer estar aqui imensamente. Na hora que a Adriana fez o convite, não tinha a menor possibilidade de eu não receber com muito carinho, e porque é um trabalho brilhante que vocês estão fazendo. Nós mulheres precisamos desse momento, dessa parceria e desse movimento de apoio, de conexão. Então, obrigada primeiramente pelo convite, Adriana e todas vocês. Bom, eu sou a Lê Junqueira, sou treinadora de corrida, personal trainer, e hoje eu tenho um programa de corrida especialmente exclusivo para mulheres, e o objetivo do programa é realmente trazer toda essa ferramenta de construção, de apoio, de suporte da mulher, não só no cuidado da saúde física, que é fundamental, mas também da saúde emocional. E como é que surgiu? Conta pra gente o que é. Você tem um Instagram que é Eu Sou Dessas, né? Conta um pouquinho pra gente como foi sua história, por que a corrida entrou na sua vida, apesar de você ser uma professora de educação física, né? Então, mas conta, porque às vezes a gente vai... todas as áreas profissionais, elas sempre têm uma linha, né? Uma linha de trabalho, uma linha de crenças, de valores, e você vai colocando seu DNA naquilo. Então conta um pouquinho mais como é que a corrida surgiu na sua vida e que Instagram é esse, Eu Sou Dessas? Obrigada por perguntar, porque eu acho que é sobre isso, sobre as nossas histórias e as nossas relações com o que a gente faz, né? A corrida para mim é muito mais do que a corrida, né? E a gente tem até na comunidade a gente trabalha um slogan, eu trabalho um slogan com as minhas alunas que não é sobre corrida, é sobre a nossa vida, né? E para mim não é diferente, porque essa foi a minha jornada. Se eu me emocionar um pouco, vocês me perdoem, porque sempre que eu conto essa história, não são... quando vem as lágrimas é sempre de muita felicidade, muita satisfação. Não é muito diferente de várias histórias de meninas que saíram do interior, enfim. Mas a corrida para mim, o esporte para mim sempre foi muito forte na minha vida escolar, né? E quando eu cheguei no ensino médio, né, e era na minha época era o segundo grau. Sim. A escola foi para a noite, aí já não tinha educação física escolar, que era muito importante para mim. E instintivamente eu comecei a correr na praia para me manter ativa. A princípio eu achava que era isso, né? Mas eu tinha alguns desafios pessoais e financeiros com relação aos meus sonhos de me tornar uma professora de educação física, né? Eu sou do interior, Marataízes, né? Todo mundo acha que a grande maioria do Espírito Santo conhece. Ótimo lá. Mas quando eu nasci lá era uma cidade muito pequenininha, hoje é uma cidade com muita estrutura, Sim. né? Acho que meu pai era o quinto morador da rua. Nossa! Era aquela coisa assim. E meu pai é caminhoneiro, minha mãe é costureira, numa cidade muito pequena, então as possibilidades financeiras, tudo era muito difícil, né? E eu queria sair da cidade de Marataízes, queria estudar, queria fazer educação física, passar na capital. Passar na Universidade Federal era a única opção, né? Mas ao mesmo tempo tinha que vir para cá, né? Tinha que vir estudar, tinha que morar, tinha que... Enfim, né? E isso me assustava muito. Eu fiz o vestibular muito nova, que eu entrei no primeiro ano com 6 anos de idade. E eu sou do mês de agosto, né? Então era de 5 para 6 anos. Não. E aí com 14 anos eu já estava com esse desafio de passar no vestibular, sair da minha cidadezinha sem condições financeiras. Quando eu falei que eu sempre achava que era uma coisa que eu queria fazer, eu ia correr por atividade física, mas na verdade eu acho que era meio Deus atendendo as minhas expectativas,
me dando os caminhos que eu pudesse me fortalecer quanto menina, né? E depois quanto mulher. Já tô ficando emocionada. Bom, enfim, então eu fui correr na praia, porque não tinha tênis, toda aquela perspectiva. E aí, todos os desafios eu não vou conseguir, como é que eu vou passar no vestibular? Estudei escola pública a vida inteira, né? Aí eu ia correr. Quando eu voltava como que a gente se sente quando a gente volta da corrida? Cheia de dopamina, endorfina, só coisas boas, assim. E você passa a ter mais fé na vida, muito interessante. Exatamente, empoderada mesmo, né? É aquela coisa, eu consigo, era a mensagem, né? Que vinha no meu coração. Eu me lembro que eu voltava da praia, meus pais moram num quarteirão assim da praia, eu vinha andando e eu era outra menina quando eu voltava. Eu sentava, estudava, foco. Acho que esse contexto é muito pessoal, e eu conheci no meio dessa jornada de estudando, me apegava a leituras, a fé, e obviamente eu gostava de poesia. E aí eu conheci uma poesia chamada Pegadas na Areia. Vocês conhecem? Já. E Marataízes era uma cidade tão pequena que quando eu corria só tinha as minhas pegadas na areia. E a poesia era, resumindo, era assim: Deus, por que você, nos momentos mais difíceis da minha vida, eu percebi que só tinha uma pegada na areia? Aí no final Deus fala pro homem, né? Meu filho, nos momentos mais difíceis eu jamais te abandonaria. Na verdade eu estava te carregando no colo. Então essa poesia eu conheci nessa minha jornada lá em Marataízes. Então todas as vezes que eu também estava ali e ia correr, tinha a minha pegada. Quando eu voltava só tinha a minha pegada. E era essa mensagem que eu recebia, né? Então para mim a corrida foi essa conexão de Deus estava ali. Toma aqui a força que você precisa, né? Muito legal. Isso é ótimo, né? Porque veja que como as histórias, elas nos conectam. Eu acho muito interessante. E aí você perguntou sobre o canal, né? Bom, a corrida nunca me deixou, né? Aí vim estudar, passei no vestibular, fiz pela primeira vez, passei o vestibular pela primeira vez, vim pra cá, passei por todos os desafios que muitas pessoas passam, o que a grande maioria da população brasileira passa, as mulheres com mais desafios ainda, não é muito diferente, mas eu fui seguindo e sempre a corrida esteve lá, fazendo esse papel de tô triste, preocupada, será que vai dar, será que vai funcionar, vai será correr. que dá certo, eu vou correr. E quando a gente volta para correr, bom, minha jornada seguiu, eu me casei, tive filhos, estudei e me mantive treinadora, né? Mas eu não era só treinadora de corrida. Como eu corria, para mim, acabava que eu tinha muitos alunos de corrida, mas eu não era uma especialista de corrida, ou seja, eu treinava as pessoas para outras atividades. Em 2019, eu tinha me afastado um pouco da minha vida profissional de professora, porque eu entrei no poder público, fui subsecretária de esportes aqui na capital, mas eu me perdi, a sensação é que eu tinha me perdido, assim, no meu coração não estava feliz, eu não estava feliz, falei para o Flávio, olha, é o último ano, eu quero voltar a me conectar, ganhar peso, você perde a minha energia feminina e a minha conexão comigo mesma tinha dissipado. E a minha percepção, depois que eu voltei, quando eu voltei a correr, eu falei, era isso. Eu tinha me afastado da bênção que eu tinha recebido, né? E aí eu falei para ele, ó, já tinha tomado a decisão de que eu iria retomar a minha profissão de forma literal, né, de personal. E aí um dia eu já queria, o digital já estava nessa fase de expansão. E eu falei, eu acho que eu quero falar para mais mulheres, porque eu era treinadora de corrida, mas imagina, se eu tenho 3 alunos como vocês, que eu corro junto, eu faço uma maratona por dia, concorda? Você está treinando 10 quilômetros, se eu corro junto com você, 30 quilômetros por dia. Fica inviável, além de tudo, né? E aí você se limita a quanto de impacto, a quantas pessoas você vai transmitir essa mensagem de como é forte a energia da corrida. Bom, digital já estava na minha vida, já queria falar para mais mulheres, mas eu não sabia como faria a corrida, né? Como eu levaria a corrida no digital. E aí, eu correndo, treinando corrida,
fone de ouvido, estava até ouvindo um podcast na época, e no final da corrida eu estava lá, vamos ler, tá terminando. E veio eu falei, é isso, eu preciso levar um personal de corrida para a mulher, porque quando ela cansa, ela tem medo, ela não sabe se está certo, se está doendo o joelho, será que está com lesão? Eu vou parar. E agora eu faço o quê? Eu reduzo, eu paro, estou cansada, estou sufocada. E quando eu estava como personal, era sempre assim, Ale, se você não estivesse comigo, eu não teria feito o treino. Se você não estivesse comigo, eu não teria ido, né? Eu falei, cheguei em casa toda empolgada, eu falei, Flávio, se eu fizer isso, faz sentido? Ele, total. E aí começou o Eu Sou Dessas, né? O Eu Sou Dessas, a gente já tinha aberto o canal para falar para a mulher, ensinar sobre saúde e bem-estar, mas ainda não era corrida. Porque não tinha vindo, né? Como eu vou ensinar propriamente estar com elas, correndo com elas. Porque o meu grande propósito eu preciso fazer com que você sinta, e como eu vou fazer com que você sinta tudo que eu sinto sobre a corrida. Para isso você tem que atravessar a arrebentação, que é a insegurança, os medos, né? Como fazer, como correr do jeito certo. E aí a gente foi construir uma metodologia de treino onde a mulher não recebe uma planilha de treino. Ela recebe uma orientação no ouvido, num passo a passo de como tem que fazer, que ela consegue, sabe? A voz de Deus. Existe alguma diferença numa corrida masculina para uma corrida de mulher? Existe alguma diferença, alguma técnica ou alguma preocupação extra, né? Você que é da área da educação física, que poderia, de repente, mostrar, ó, isso aqui é meu método direcionado para a mulher, porque isso aqui funciona melhor para ela? Então, o homem e a mulher, parece redundante de dizer, mas a gente é muito diferente, eu também acho. Muito diferente. Muito. Todos os aspectos. Fisicamente, Física, força, emocional, cognição, percepção, ação, tudo é muito diferente. Então, quando a gente fala em termos de treinamento, o treinamento por si só, ou seja, uma planilha de treinamento, ele vai olhar o biológico, né? Então, o que é a força do homem, a potência do homem e a potência da mulher? Então, o homem, ele tem 2 litros de sangue a mais que a mulher. O tônus muscular sempre vai... uma mulher muito forte e um homem sedentário, se a gente... com a mesma estatura, se a gente medir as frações musculares, é possível... ele ainda seja superior. Exatamente. Então, a testosterona, que pra gente são doses, para ele é a vida, né? Então, tudo isso vai diferenciar na potência, na força. Esse é o lado fisiológico, né? Inclusive na execução. Se eu fizer, vamos fazer um tiro de 50 metros aqui com intensidade de 100% de esforço. Vamos imaginar que a gente tem a mesma idade, né? Ele vai dar uma largada de, 500 metros na minha frente depois de, 5 segundos, né? Porque a força é diferente. Então, o lado biológico é esse. Mas acho que a grande diferença é como a gente lida com o mundo e com a vida, e como a gente percebe e absorve o mundo que nos cerca. Sem contar na nossa trajetória, né? Quem somos nós, quem é a mulher na trajetória dela? O que ela se construiu, como que ela se construiu, né? Primeiro você não pode nada, depois você pode tudo, né? E no meio disso quem sou eu? Será que eu consigo? Então, o grande diferencial do método é dizer para a mulher que, independente dos desafios que ela vive, das dúvidas, das inseguranças, dos momentos que ela vive, ela consegue, ela só esqueceu disso. Né? E a mulher hoje, né, da minha comunidade, as mulheres que vêm, a frase é: eu não consigo. A percepção da mulher é que ela não consegue. E quando ela diz que ela não consegue fazer uma corrida, quantos não consigo ela fala para a vida dela inteira? Né? Eu acho que esse é o grande com relação à parte técnica, existe um diferencial de passada, essa coisa de corrida? Não. É porque eu corro também, não corro
como você, mas eu corro. Corre sim. Não, como Corre você como talvez você, não. Como você provavelmente não. Mas existe alguma técnica que ajuda, que facilita, que traz essa segurança para ela na hora da corrida? Olha só, esse inclusive é a minha bandeira, essa é a minha bandeira, né? De mostrar para a mulher que ela não precisa se preocupar, e isso é sobre corrida mesmo, não precisa se preocupar com um jeito certo de correr, porque o jeito de correr é o que a sua fisiologia, o seu biotipo permite. Obviamente, quando a gente estuda biomecânica, a biomecânica no laboratório, ela vai trazer os vetores corretos com a melhor performance. Mas qual o corpo humano que consegue executar o vetor perfeito? Nenhum. Porque a espessura do osso, a largura, o peso, a pisada, a experiência que a criança teve. Foi na rua correndo descalço, o outro foi com tênis dentro do apartamento. Isso tudo gera experiência e organização motora que não tem vetor que vai ajustar isso para a biomecânica perfeita do movimento. Sim. Então, qual é a corrida perfeita? A corrida perfeita é que você faz para cuidar dos seus objetivos específicos, ou seja, o que você quer encontrar com a corrida? O que você busca? Eu quero ganhar uma prova. Então, você é um atleta, vai buscar isso. Aí... Mas eu me perguntei isso aí porque, por exemplo, nós temos problemas às vezes de joelho, né? Eu até essa semana até vou operar o joelho, mas esse joelho às vezes tem quadril. Uma colega minha, ela teve problema no bumbum mesmo, ali atrás. No ciático ali, no piriforme. Aí ela falou que depois aí conseguiu fazer um tratamento, mas demorou pra caramba. Ela falou que doía a bunda mesmo. Assim, Dói. Né? Então, eu sei, eu tô te fazendo essa pergunta, te provocando, porque realmente é uma dúvida que as pessoas, não, mas eu vou acabar com o meu joelho, não, mas eu não sei o quê. Então, quais são os cuidados que você traz para a mulher, para ela se sentir de repente mais segura na hora de uma corrida? O cuidado número se aventurar. 0, assim, eu acho que a orientação número 0 nunca busque fazer sozinho, né? A corrida é uma atividade física. Por mais que você se permita, e é muito senso comum, colocar o tênis, eu vou começar a correr, coloca o tênis porque a rua é aberta, é livre. Para você fazer musculação, você tem que entrar na academia, vai ter um profissional lá. A corrida não, a corrida você se permite colocar um tênis e eu vou correr, eu vou caminhar. A caminhada é uma atividade física, né? Mas virou tanto senso comum, o médico prescreve como se fosse vitamina C, e não é uma atividade física. Então, toda atividade física você precisa dosar e levar em consideração o nível que a pessoa está fisicamente, a história dela. Com relação à lesão, não existe comprovação nenhuma de que a corrida ela é mais lesiva para o joelho, para o glúteo, para qualquer outra estrutura física de pessoas, independente de ser mulher ou homem, mais do que qualquer coisa na vida. Porque se a atividade física fosse algo, ou a corrida fosse mais lesiva, pessoas que não treinam não teriam problema no joelho. E, na verdade, muito do problema de joelho são pessoas que não cuidaram da saúde a vida inteira, e aí ficaram com uma degeneração mais acentuada, sobrecarregou no esforço de vida, né? Então, essa relação, essa conexão é uma conexão de percepção. Mas sim, existem alguns cuidados, né? Então, o primeiro cuidado, precisa estar com um profissional acompanhado. Vai evitar, aí você pode falar, mas Alessandra, eu tô com um treinador e eu me machuquei. Vai evitar? Não, porque o nosso corpo ele não é um robô que você percebe que o parafuso está soltando. Você percebe quando a dor aparece, né? Nem sempre a dor, quando ela aparece, é algo grave. É só o início de um sinal de que aquilo está precisando de um ajuste. Esse ajuste pode ser intensidade. Esse ajuste pode ser a necessidade de fortalecer uma região que não está sendo atendida. Pode ser um tênis. Tênis quase sempre é a grande pílula da salvação, né? Mas não é também, mas pode ser que seja. Então, são ações que você vai modulando na performance para que você tende a evitar. Vai deixar de acontecer? Não tem como não. Não dá para garantir. Não dá para garantir. Não sei se eu respondi.
né? Eu quero perguntar uma coisa que eu tenho o pé chato. Aham. E eu percebo que quando eu faço uma caminhada um pouco mais acelerada, né, o meu pé é chato, então essa parte aqui, ela dói. E aí eu fico pensando assim, ó, eu escuto tantas Será pessoas de corrida, será gente, se eu correr, acho que vai piorar, o que vai acontecer? Então, vamos lá na sua fala. Você falou assim, quando eu caminho, aí quando eu faço uma caminhada acelerada, Isso. eu sinto. Não foi a caminhada, concordou? Concorda comigo? Que foi quando você acelerou. O que é o acelerar no treinamento? É aumento da intensidade. O que você precisa fazer? Subir degrau por degrau. Para você acelerar, você tem que fazer isso em doses, né? Então, quanto tempo na minha caminhada eu vou intercalar com uma caminhada mais leve e com uma acelerada para que o meu corpo, o meu pé, porque o seu pé, seu corpo ele já está todo planejado, ele já se adaptou inteiramente com a curvatura do seu pé. Tá tudo ajeitado. Quando você vai correr, é um treinamento. Se você não tivesse o pé chato, ou o pé calvo, ou a curvatura mais profunda, isso ia doer de qualquer jeito. Porque foi a intensidade que você não conseguiu dosar. Mas são mitos, né? São coisas que a gente escuta e a gente não testa, a gente fica aceita como uma verdade, né? É porque é sempre assim, ó. Você se machuca, aí você fala assim, nossa, a corrida me machucou, né? Eu corri e me machuquei. Aí se você tiver um pouco de cuidado, pergunta assim, tá, me conta aqui. Como é que aconteceu a sua jornada até chegar lá? Na jornada, na história, você percebe que tem sempre um desvio padrão. Acontece isso às vezes com as minhas alunas. Aconteceu semana passada. Uma aluna acompanhando, fazendo treino, aí eu tô vendo ela participando das provas, ela tem toda a orientação, eu tô entendendo que ela tá fazendo as provas que estão tudo dentro do planejamento. Aí ela disse, eu tô com dor no joelho, me ajuda. Eu falei, claro, tá, me conta, qual treino você tá, em que fase você tá, o que você tá fazendo? Então, eu fiz o treino até o treino 15 do 10K. Aí, quando ela botou, eu fiz, eu falei, opa, porque eu tô fazendo uma coisa, eu fiz. Eu falei, você fez, você não tá mais treinando? Ela, não, então, eu tenho um mês que eu parei o treino e tô só correndo. Ai, meu Deus. E aí tô fazendo 4, 5 provas por mês. E aí eu tô num grupo de corrida. O que é um grupo de corrida? São pessoas que se juntam, que têm intensidade diferente. Assim, vamos correr, meninas, amanhã, né? Eu tenho 20 anos de corrida, você tem 5, você começou ontem, e você quer me acompanhar. Não dá. Entende? Então, assim, Nossa. aí eu falei, tá, então vamos voltar do começo. Entende? Então, tem um desvio padrão, só que quando a pessoa conta, eu me machuquei, quase nunca conta a história. Como eu me machuquei, o que eu fiz, como é que foi. Às vezes, e não é por maldade, não consegue perceber, né? Então, às vezes, o sonho cresce, tipo, eu fiz a prova de 10, de 15, agora eu quero correr uma maratona. E aí vai treinar para uma maratona. Quando você decide correr para uma maratona, é assim, eu posso morrer de salto de paraquedas? Posso, mas para eu morrer de salto de paraquedas, eu preciso saltar. O que eu fiz aí? Eu aumentei o risco. E no treinamento, todas as vezes que você dá um passo, a intensidade e aumento, ou seja, você está aumentando o nível de estresse. Aí você começa a andar no limiar de risco muito maior. Mas, Elê, é só na maratona? Eu não corro maratona, mas me machuquei. Mas se você estiver nesse risco dentro do 10, você pode acontecer. Como que eu corro risco? Fazendo participação de muitas provas, acompanhando, correndo com homem. Eu vou correr com meu marido. Eu falo com as minhas alunas, olha, vai correr com o maridão? Pode ir. Fala assim, amorzinho, tchau, vou fazer meu treino, te encontro aqui de volta. Né? A não ser que, olha, você vai aqui no meu ritmo, eu vou acompanhar toda a minha intensidade, se você quiser me acompanha. Eu não posso te acompanhar. Não pode acompanhar. Por quê? Porque nós somos diferentes, a nossa conversa. Nossa, são cuidados, são tantas coisas que eu não imaginava que tinha tanto preparo para uma corrida. Porque eu estava achando que era só botar o tênis e ir mesmo. Mas a grande maioria das pessoas, a corrida ela tem essa energia, né?
de que é livre. E você é livre, vai Você lá, é corre. livre, né? E a caminhada, ela foi uma atividade muito estimulada e tá tudo bem. Mas até caminhada machuca. Caramba. Caminhada machuca. Tem gente que tem desgaste articular no quadril, no joelho. Os desgastes, eles são naturais, né? Então, não existe... Se qualquer um de nós, todos, formos fazer uma ressonância magnética no joelho, vai estar lá uma condromalácia. Aí, às vezes, a pessoa fala, eu tenho condromalácia, não pode correr. Eu falei, eu devo ter grau 3, por exemplo. Porque a degeneração, depois de um ano de vida, a gente só gasta, É isso mesmo. né? Eu não sei se eu respondi. Respondeu. Sim, sim. Sabe uma coisa que eu acho que só quem corre saberia o que eu tô querendo dizer, que é por que eu vejo que você utilizou a corrida para falar muito de poder, de capacidade, de investimento em si mesmo, em amor, em sentir até onde eu vou, né? Como é que eu lido com o desconforto, porque correr, para mim, não é algo tão confortável. Eu corro 10 quilômetros, tranquilo, vou e volto, mas eu vejo em alguns momentos que eu digo assim, ai, tomara que chegue logo, porque é desconfortável. Às vezes você nem tá tão cansado, mas o corpo, ele é preguiçoso. Ele quer logo chegar, ele quer tomar o banho, né? Então, por isso que eu acredito que a corrida, mais do que qualquer outro esporte, é algo muito de aprender, lidar e gerenciar essas emoções. E aí, mais uma vez, corroborando com o seu projeto, de como isso ele é transformador. E não só a corrida, né? Acho que qualquer esporte. Meu marido, ele joga futebol, ele gosta de coisa de atleta, ele é ótimo, ele assim, não para, sempre tá nadando, tá fazendo alguma coisa e tal. E ele diz assim que as pessoas às vezes entram para jogar futebol lá, homens, que eles estão assim, meio tímidos, uma postura diferente, e são assim, às vezes inseguros, e eles começam a crescer no campo, começam a melhorar a sua performance, eles vão mudando a voz, eles vão mudando o jeito de falar, de se defender. É muito interessante como que o esporte, ele traz essa autocapacidade mesmo, esse empoderamento. É louco isso. Então, é isso. Então, quando eu tô às vezes com conflitos, às vezes internos, eu vou. Parece que tem mágica. É um aterramento, né? Você consegue organizar. E depois você volta, você diz assim, nossa, primeiro que a coisa não era tão grave assim, né? Eu consigo. Que legal que eu fui, eu começo a ver esperança, eu começo a olhar o copo mais cheio, não mais vazio. Então, acho que é uma coisa muito legal mesmo. É sobre isso mesmo. Que legal. Você estava aqui falando, eu fiquei pensando nessa condição, quando a gente diz sobre o autocontrole. Quando, por exemplo, uma pessoa consegue fazer um jejum, quando ela consegue fazer uma dieta, a gente exerce esse autocontrole e isso faz a gente ser melhor nas relações, porque você primeiro se domina. É muito interessante. E eu tô vendo, pelo que eu tô entendendo que vocês estão falando, a corrida, assim como você controla o alimento que você coloca, na corrida você controla um estado mental de... Eu tô falando isso? É isso? É isso. Que bacana. Eu vou comprar um tênis, gente. Você tá se sentindo inspirada, né? Você tá se sentindo inspirada. Eu vou pegar só uma fala sua no início, que você falou assim, não sei se você falou cansar, mas você usou uma palavra de que quando eu tô correndo, eu canso. Às vezes a gente cansa. Tem vontade de parar. Eu acho que essa é uma fala muito importante, acho que de mensagem que a gente tem que transmitir, acho que as mulheres de forma geral, independente da corrida, mas na corrida especificamente eu cuido muito desse momento, assim. Eu não sei em que jornada que nós seguimos, e aí eu só posso dizer quanto mulher, né, que a gente entendeu e aprendeu de que eu preciso repelir o difícil e que o que eu preciso fazer, ela tem que ser fácil, né? Sim, então, verdade.
as falas são: eu não consigo, é muito difícil, né? Não dou conta. Não dou conta, e o desafio é algo que ou eu fujo, ou eu transfiro, ou eu não quero fazer. Ou acaba logo, né? Acaba logo. Então, quando você está correndo, esse acompanhamento que eu faço no ouvido delas, assim, curta jornada. Quando você consegue terminar esse ciclo, você vai entender que você consegue qualquer coisa na sua vida. O difícil, ele existe para levar você para o próximo nível. Não existe o próximo passo se eu não superar este agora, né? Eu tenho no programa alguns fundamentos. O primeiro é: você não precisa aguentar o treino todo, você só precisa aguentar o próximo minuto, porque é o próximo minuto. Então, essa energia do difícil por que você acha que vai ser fácil? É porque é uma condição mesmo da gente, o nosso cérebro, ele não quer gastar energia, né? Ele não quer muito... Mas será que isso é a genética ou é o conceito que a gente construiu? Né? Porque uma coisa Eu acho que é o conceito. Estou no sofá e aí começa a luta interna. Será que eu vou ou será que eu não vou? Né? É o seu corpo dizendo: economiza energia, né? A partir do momento que você vai sentir a energia do treino. Não existe a energia do treino sem a troca, e a energia do treino é o fôlego, em termos de corrida, é o fôlego, é a ofegância, é o aumento da frequência cardíaca, é o joelho que vai entrar em desconforto, é o pé que vai doer. Você vai sentir coisas que... Nossa, meu pé existe, meu dedo, a unha que eu fiz ontem, né? Ai, eu tô pisando assim de lado. Ai, por quê? Porque essa energia, você tá liderando um impacto no chão, e a energia que você tá liberando para o chão vai te trazer de volta. E aí, obviamente, a técnica, né? Se você corre de forma mais organizada, com o estímulo certo, com uma biomecânica mais ajustada, porque existe a biomecânica, né? Existe forma de você correr que vai fazer com que a sua jornada seja mais salutar. Impacto no chão é física. A mesma energia que você joga no chão, ela vai voltar para você. É fato. Então, você já passou por alguém correndo que você, de longe, você fala: vê quem vem correndo aí, gente. Você ouve a passar. Mas tem gente que corre pesado, Pesado. Né? Tem então, gente que corre leve, parece estar flutuando. Então, toda vez que você vê uma pessoa dando aquela energia no chão, aquela energia está voltando para o corpo dela. Então, aquela energia vai ter que ter uma dissipação de força. Quem recebe essa energia? Quem dissipa essa energia? A musculatura, as articulações. Se você está com uma velocidade muito grande, entrando no solo diferente, o joelhinho vai sofrer. Se você não está com um glúteo forte o suficiente para aguentar aquele impacto, aí vai começar a gastar, igual furadeira. Tá balançando, trepidando, os parafusos vão sentir mais. Se você está suave, eles vão soltar menos. Então, essa energia volta para o seu corpo. E não tem como você não sentir. Se você não estiver sentindo a energia, a vida não está acontecendo. Até no sofá. Já ficaram no sofá a tarde inteira, aquele dia de chuva, que se levanta doída. O seu corpo, ele vai doer. Você dorme muito tempo. Muito tempo. Então, zoado. Então, essa energia, a gente precisa levar essa mensagem para a mulher assim: não tenha medo do desafio. Mas eu acho que é uma coisa... Isso me atrai na corrida, é o desafio. Porque parece assim, quando você se programa, vou correr 20 minutos. Aí você vai, quando chega o final desses 20 minutos, por mais que você esteja cansada, que sofreu um pouco com aquilo, você fala assim: nossa, eu consegui. Eu corri os 20 minutos. Então, assim, eu cumpri o desafio que eu me propus. Então, isso me dá uma sensação maravilhosa. Então, essa forma de desafio, é igual uma corrida mesmo, né? Teve uma época que eu corria, cheguei até a correr os 10 milhas garoto, mas assim, tem uns 10 anos atrás. E aí eu parei. E agora eu tô voltando devagarinho e fui numa corrida agora de 5 quilômetros. E aí falei assim: nossa, mas assim, como é legal, né? Você vencer. A energia do esporte é linda. A energia do esporte é linda. 5 quilômetros e vamos. E não é nada, né, bicho de 7 cabeças. Basta você treinar e se dispor a
a vencer, né? Um dia de cada vez, um treino de cada vez. E muito importante, da forma correta, com alguém te orientando. Tem que ter. Porque senão, se você fizer aleatório, você acaba, né, se perdendo. Ale, eu observo que bons líderes, eles praticam um esporte desse, seja de corridas, mas assim, essa energia que a Adriana falou do esporte, o bom líder, ele precisa daquela energia para catalisar ali, para ele poder ser um bom gestor. É o que eu vejo, assim. Eu falo, cara, Você tá viajando? eu tô viajando. Mas isso é uma coisa interessante, porque, independente, a gente está falando de grandes líderes. Mas para e pensa, uma mulher que hoje ela decide empreender. Ela busca todos os recursos, as técnicas, sabe? Começa a entender de Instagram, e começa a entender sobre o próprio negócio. Mas pensa que se essa mulher colocar na vida dela que é importante ela priorizar um esporte, uma corrida, ou sei lá, uma canoa havaiana, como eu faço, isso é algo que vai implementar para ela ter sucesso. Não tenho dúvida. E aí eu acho que isso aí tem um motivo. O esporte, e eu acho que a corrida para mim é o mais difícil de tudo, é a corrida, eu acho. Você tem que aprender a lidar com o desconforto. E a vida, ela é assim. Então, o empresário, ele lida com o desconforto o tempo inteiro. O tempo inteiro. E para mim, a corrida é como se fosse esse exercício, né? De autocontrole mesmo, essa de autocapacidade. Não tá chegando. Resiliência. Isso. Sabe? Desviar de obstáculos, você tá ali, cara, você tá num pace super legal, acontece alguma coisa, você tem que desviar, retomar, aquele retomar é mais difícil, parece que não, mas é enjoado, é difícil, é chato. Então, eu vejo que eles utilizam exatamente a corrida, o esporte. Eu acho que todos correm a maioria das vezes. Eles podem fazer o squash, eles podem fazer o tênis deles, mas a corrida eu acho que é algo que eles colocam, porque é muito de você com você mesmo. É o autocontrole, né? É você com seus pensamentos, a cabeça ela é interessante. Se a gente pensar em alguma grande maioria dos esportes, você tem um intervalo, né? Então, se eu tô numa série de musculação, tô lá, resistência até a fadiga. A fadiga pode vir em 8, em 6 e 5. Ou se eu cansar no 4 e achar que foi a fadiga, eu paro. Eu vou descansar, esperar, olhar no celular. Tênis, faz um voleio, um saque, deu aquele set ali. Parei, descanso, tomo uma água. A corrida não para, né? Você pode parar? Claro que pode, né? Que é outro mito da construção acho que da internet, né? De que a corrida só é corredor quem não para de correr. E é um conceito muito ruim para as pessoas, principalmente as pessoas iniciantes. Elas ficam se sentindo muito fragilizadas quando elas cansam e param para descansar. Mas, de modo geral, a corrida é você vencer aquilo, igual um empresário, você reduz, avança, né? Se você não consegue manter, você desvia, mas é você até o fim, porque se você vai correr 10 quilômetros, o treino ou a corrida só acaba quando chegar aos 10 quilômetros. Não tem o intervalo da série que você vai, né? É a pausa estratégica. A pausa estratégica. Então, a corrida tem isso, né? E o desconforto, eu acho que eu convido vocês a tratar isso, sabe? Eu acho maravilhoso. Eu acho que é o encontro. A grande energia que está pesando muito na alma da mulher eu não quero mais desconforto. Eu já tenho tanto que eu não quero mais. Só que tem desconforto que é para te fragilizar, talvez. Né? Eu acho que eu já tenho uma visão até diferente. Eu acho que todo desconforto, da forma que você vai lidar, ele sempre vai levar você para um lugar melhor. Né? E na corrida, no treino, na energia do corpo, para qualquer atividade, não é só para corrida. Elas, para entrar nesse momento e cuidar do corpo, que é fundamental, elas precisam desmistificar essa coisa de que precisa ser fácil. E tem mais, olha só que legal, né? Nesses meus estudos,
a ciência já comprovou que, é claro, você descansa como? Você descansa dormindo, você descansa fazendo meditação, você descansa. Mas você descansa também fazendo uma atividade física. Claro que sim. Você acha que não, né? você acha que não, mas é aquela energia renovável, É isso aí. sabe? Você gasta, mas ela volta, ela retorna em benefícios, trazendo os hormônios da felicidade. Todos os sinas lá, né? Ocitocina, Todos os sinas. vem todos para você Todos, é isso aí. depois. Então vale a pena. Essa coisa do cansaço, né? E acho que é muito comum também as pessoas pensarem apenas no cansaço na sensação de exaustão, né? Estou exausta. Mas existe o cansaço físico e existe o cansaço emocional, né? Que é o cansaço mental. Vou trazer, em vez de emocional, o mental. O mundo está tão cansado mentalmente porque a gente, até dormir, não tá conseguindo regenerar, porque a qualidade do sono já foi para o espaço, né? Então já acorda, a mulher principalmente, né, esse mundo de muitas tarefas, ela já acorda sem energia. E já acorda fazendo batalhas. Eu levanto ou não levanto? Eu vou treinar ou não vou treinar? Gastando energia. Então chega meio-dia, ela já está exausta. Está exausta fisicamente? Não. Ela está exausta mentalmente, né? Por quê? Porque tem as batalhas do vou fazer e não vou fazer, o que eu faço, o que eu não faço, escolho isso ou aquilo, e aí vai. E sabe uma coisa muito bacana que pode, de repente, ajudar as mulheres que querem, de repente, seguir esse caminho e solucionar seus problemas agora de uma maneira mais proativa? É decidir que vai fazer, já deixar tudo pronto e não ficar decidindo na hora. Será que eu vou? Será que eu não vou? Se você argumentar, você não vai. Você vai encontrar todas as justificativas possíveis, né? E você vai se convencer que essa foi a melhor opção. Então, é essa postura de agir. Diz assim, olha, independente como eu esteja, eu vou. Já está certo, já está na minha agenda, já é meu compromisso. Eu vou me arrastando. Mas é muito massa, porque você começa se arrastando. Daqui a pouco você vai se empinando. Você vai se empinando. Você vai se empinando. Você fala, não... Que coisa boa. Então você volta muito mais preparada para lidar com os seus conflitos internos, os conflitos de relacionamento, com os filhos, com suas responsabilidades dentro de casa. Você acha que a casa nem está tão bagunçada assim, porque rapidamente você já chega suada mesmo, já começa a colocar tudo em ordem e as coisas daqui a pouco você já está no controle Muda a energia da sua Tudo. E falando do cansaço físico, cansaço mental, quando você está cansada, quase sempre você não está cansada fisicamente. Você está exausta, mas esse cansaço não é físico. E aí você vai correr cansada. Você fala, quando você volta, você fala, ué. Nem tô tão cansada assim. Né? É contra-intuitivo. Você volta contra-intuitivo. descansada, mas por quê? Porque o nosso cansaço hoje, ele não é físico. É verdade. Só que as pessoas, elas não conseguem, né? E eu acho que, colaborando com o que você falou, acho que nós precisamos trazer botar assim, letreiro em casa, é inegociável. Inegociável. Por que inegociável é uma palavra tão importante? Porque negociar cansa e negociar você sempre vai tomar a pior decisão, na grande maioria das vezes, quando você está se construindo, porque é arrebentação, né? Para mim, é fácil. É gostoso? Não. Não dói? Não. Mas eu levanto porque é inegociável. Eu vou treinar. Agora, quem está começando a jornada vai negociar o tempo inteiro. Então, ter estratégias de é inegociável, é inegociável. É inegociável. Eu acho que tem que ser. E se organizar no sentido de facilita aquela chavinha, né? Coloca o que é fácil para você. Fácil, que é difícil, deixa fácil. O que é fácil, deixa difícil. Exatamente. Então, se é difícil levantar, coloca o despertador, é inegociável. Acorda dormindo, bota a roupa e sai. Deixa a roupa já preparada tem que um estar dia pronta. antes. A Tudo roupa um já dia tem que antes, estar- né? Tá tudo um dia Tudo antes. de antes. E assim até gerar o hábito. Alessandra, quanto tempo? Tudo depende. Para algumas pessoas vai ser 60 dias, para algumas pessoas vai ser um ano. Para algumas vai ser a vida inteira, porque para mim é a vida inteira. Eu sei que eu vou fazer. Mas você acha que eu acordo às 5h30 da manhã e falo, uau, vamos lá correr? Nunca. Ai,
isso que é muito legal. Bora, gente. É. Vai, Fazer corpinho. o quê, né? Mas bora. E Porque daqui a eu sei que eu vou voltar depois. Então, a tal da motivação, que tu vai, eu não estou motivada. Motivação é recompensa. Você precisa ir buscar a motivação. Na verdade, você precisa ter disciplina, que a motivação, ela é... Você precisa ir, gata, porque motivação, disciplina, você pega ela no caminho. Exatamente. Entendeu? É só não negociar. Você negocia se ficar comer ou não comer, Não, escovar o dente ou não, você não dormir ou negocia com a não. preguiça. Você ela não vai ganhar. negocia. Então, assim, não tem negociação. E o corpo precisa dessa energia. Ale, vamos lá. Eu vou falar agora sobre um assunto que é diferente. Bora. E a gente só vai tocar nesse assunto porque você já deixou isso, você publicou isso nas suas redes sociais. Bora. Não é novidade para ninguém. É sobre sua doença, que é a sua paralisia facial. Uhum. E por que pra gente falar sobre esse assunto é tão importante? Porque tem outras pessoas como você, elas precisam se identificar com algo que diz assim, meu Deus, como que ela consegue? O que ela faz? Não importa se é paralisia facial, se é outro tipo de problema. Mas Qualquer a gente queria que você falasse um pouquinho sobre isso, como a corrida também contribuiu para te ajudar a ter uma cabeça boa. Porque eu acho que é isso que faz a gente lutar bem com as adversidades da vida. Ter uma cabeça boa, olhar para o problema com um olhar, não como aquela coisa que quer te destruir, mas você pode se destruir dependendo do problema. Mas se você encara aquilo de uma outra maneira, é muito mais como você encara do que o próprio problema em si. Então eu queria que você falasse um pouquinho a respeito. Muito prazer. Bom, primeiro eu acho que uma mensagem muito importante que quando a gente está na internet, falando para muitas pessoas, tocando as pessoas e inspirando as pessoas, elas precisam entender, e isso é uma experiência própria, e a corrida traz isso também, é que nada acontece de um dia para o outro, né? Então, a minha superação com a minha autoimagem, né, com os meus desafios com o espasmo, no meu caso eu não tive uma paralisia, né, foi um espasmo facial que começou lentamente, foi aumentando, é que não é de um dia para o outro. Por que eu acho que é importante falar isso? É porque quem está ouvindo, às vezes não, quase sempre ela só nos vê no palco, né? E acha que não existe o bastidor, ou nem reflete. Tipo assim, eu acordei com espasmo facial e no dia seguinte falei, uau, para mim tanto faz porque eu sei quem eu sou, né? E não é assim, existe uma jornada. Então, se você está numa jornada, seja ela qual for, da corrida, do emagrecimento, da autoimagem, do trabalho, do empreendedorismo, né? Ver o sucesso e o fracasso são caminhos que um leva ao outro, né? E precisa ter uma jornada. Então, tem uma jornada. Então, se está na jornada, vai seguindo essa jornada que vai levar você, logicamente, com uma busca para você se entender, se conhecer, vai te levar para o lugar onde você quer. Mas precisa também, inclusive, saber que lugar é esse, né? Então, quando começou o espasmo facial, começou há 20 anos. E aquela borboletinha assim na Sim, todo mundo tem isso aí, né? Eu já tive, de vez em quando ela começa. E aí algumas opa, pessoas, você... inclusive, assim, nossa, eu tenho. Quando eu publiquei, as pessoas, nossa, eu tenho. Eu falei, não coloca foco nisso, porque a chance de ser é mínima, é muito pequena a fração. Então não fica pensando nisso, não é nada. Vai sofrer antes para quê? Né? Não é nada. E começou, aumentou, foi aumentando ao longo dos anos, acho que em 2006 estava muito intenso, assim, de contrair. Então, toda essa fase de talvez uns 7 anos foi processo de negação, né? Negação, não está acontecendo, não sei o que está acontecendo, não olhar para isso. Você também não ia ao médico? Não, porque era um espasmo que era muito sutil. Ele era contínuo? Contínuo, mas ele não mudava, não deformava o meu rosto, né? Mas esse espasmo foi aumentando. Aí em 2006 ele desfigurou meu rosto, né? Então puxava tudo, o olho fechava, né? Nariz, o sorriso. E aí eu falei, algo preciso saber. Como eu tenho uma enxaqueca crônica desde os 20 anos, né, que foi também liderar outro problema de aceitação. Eu, professora, como direito, faço atividade física, como é que eu tô doente, né? Como é que eu tenho esse problema de saúde? Passei
o mesmo processo do espasmo foi com a enxaqueca, de não aceitação. Então, eu não tomava o remédio, eu não procurava o tratamento, porque eu não tinha aceitação. Não, vai passar. Não, vai passar, eu não posso ter dor de cabeça. Foi alguma coisa e não aceitar. Então, essa jornada acontece, né? E aí eu procurei, estava fazendo um tratamento de enxaqueca e eu perguntei ao neurologista e aí foi como tudo começou a fluir, né? E aí, começou a fluir, não. O tratamento começou a acontecer, né? Então, a aplicação de toxina botulínica. Mas a aplicação de toxina botulínica, no meu caso, e aí, né, você depois fala um pouco mais sobre isso, cada aplicação, ela reage de um jeito, porque não é uma questão, no meu olhar, tá? Não é uma questão de ajuste fino, de tirar uma ruga, não. Ali é uma organização de um nervo que precisa, quanto ele está contraindo e quanto ele vai contrair. Então, esse ajuste sempre foi muito difícil. Então, por mais que eu tenha começado a fazer o tratamento, ficava ainda muito ruim, muito disforme. Nos primeiros 15 dias, o olho caía todo, porque quando aplicava um pouco mais, o olho, em vez de melhorar, piorava. Bom, foi muito desconfortável. Para eu chegar no conforto, eu me senti muito desconfortável. Eu me senti muito frustrada, eu me senti muito agoniada, né? E aí teve a fase de não tirar foto, ou a foto, né, lateral, ou me esconder atrás de todo mundo, para que a foto não acontecesse, né? Com os meus filhos no colo, eu sempre olhava... Bom, enfim, como é que foi a grande chave, né? E tudo aconteceu mais ou menos num lapso de tempo que... Lembra que eu contei que a corrida ficou um pouco suspensa na minha vida profissional ali? Fui deixada de lado, eu me deixei de lado, eu parei de fazer atividade física, eu engordei. Então, tudo foi E ali eu me encontrei naquele envelope de que quem sou eu, né? De você se olhar e falar, quem é você, né? Você não se reconhecer mais. E é um reconhecer, não é só fisicamente, é a vibração mesmo. E aí, quando eu voltei a correr, o canal apareceu e foi a grande virada de chave. Então, quando eu falo que a gente precisa se desafiar e entender que o desconforto e a agonia, se você direcionar para a energia certa, é o único caminho para virar a chave e você encontrar o que você busca. Porque se eu tivesse naquela jornada de me esconder, eu estaria lá naquele lugar até agora. Com certeza. Então, a minha virada de chave foi quando eu enfrentei o meu medo e falar, eu vou me expor, porque eu tinha que fazer live, eu tinha que gravar. Mais você, né, que fala tanto. Né? E olhar, eu gravava um vídeo, nossa, meu rosto tá todo torto, que coisa horrorosa, o que as pessoas vão falar de mim? E tinha todo aquele... Não, eu vou, não interessa. Não... E eu segui a minha jornada de liderar a mim mesmo, os meus desafios e a minha autoimagem. A minha mensagem, ela precisava, e foi essa voz interna, né? A minha mensagem, eu preciso acreditar que a minha mensagem é mais importante do que eu estou vendo. Porque não é sobre o olhar do outro, é sobre o seu olhar sobre si mesma, né? Ali dentro da consultoria de imagem, a gente fala muito da autoimagem e da imagem pessoal. São coisas diferentes. A autoimagem é como você se percebe, como você se enxerga. E a imagem pessoal é como o outro te percebe. Só que não são coisas diferentes, elas estão interligadas. Porque a partir do momento que você tem uma autoimagem positiva, você trabalha isso dentro de você, a maneira como você se posiciona para fora, isso dita como o outro também te percebe. Então, é uma roda, sabe? Assim, uma coisa que volta, que retroalimenta. Então, é muito interessante você falar sobre isso e como o esporte te ajudou nesse processo. Aí a corrida, como você perguntou, né, como é que a corrida me ajudou? A corrida não me ajudou em relação a liderar o meu espasmo, né? De como eu estava me vendo, como é que eu... a minha insegurança. Veio na época do que você parou de... Foi.
entre 2006 a 2019 ali. Assim. Nossa, foram muitos anos. Mas você aí ficou com- em 2006 e 2019 eu já tinha começado a fazer o tratamento, né? Mas não ficava bom. Assim, no meu olhar não ficava bom. Mas por que não ficava bom? Aí eu falei, o que mudou? Na verdade, eu mudei. O seu olhar é muito legal. Entende? E como é que a corrida me ajudou? A corrida me ajudou a liderar o meu espasmo, né, a minha autoimagem? Não. Ela me ajudou a me sentir segura e confiante na minha roupa. E é quem eu sou. Eu sou isso, né? Então a corrida me resgatou, eu perdi peso, né? Eu voltei a me sentir forte o suficiente liderando a minha energia. Eu acordo, eu tenho energia. Eu acordava, nossa, vou lá fazer o que eu não quero, vou lá fazer não sei o quê, tô sempre cansada, meu Deus, filho para criar, para cuidar e levar para a escola, E era só essa energia, era gastar energia mental o tempo inteiro sem que você tenha energia física, né? Então, quando eu resgatei a minha energia física, a coisa... E aí, pronto, eu sabia quem eu era de novo, eu voltei para minha pele. E aí, se tá piscando, o olho... E o Botox demorou, já acabou, isso não faz mais diferença, né? E se você por dentro, você tá bem? Exatamente. Logicamente, fala assim, não, você não se importa com nada. Não, às vezes eu olho e falo, putz, tá uma merda assim. Não, pode falar. Mas, tipo, dane-se. Esse seu canal nas redes sociais, ele surgiu quando você retomou sua vida? Foi. Fala pra gente, eu Sou dessa. Então, é um canal que, quando ele surgiu para falar de saúde e bem-estar, né? Sempre foi um desafio pessoal e emocional meu. Emocional porque é uma coisa que me vibra emocionalmente em mim. Quando eu vejo uma mulher que ela tá com sobrepeso, que ela tá abandonada, o que é uma mulher abandonada? É que ela tá cuidando de tudo e não cuida dela mesma. Como assim não cuida dela mesma? Se ela tá com sobrepeso, se ela tá obesa, de alguma forma ela come mal. E ela não está tendo tempo para ela e não está cuidando da casa mais importante, que é o corpo dela. Perfeito. Não existe nenhum cuidado mais importante do que... Qual é a casa que você mora? Qual é o seu endereço? Seu endereço é você, é seu coração, é seu corpo. Porque se ele parar, não tem casa arrumada que dá conta. E o que nós fazemos? A gente cuida de todas as casas... menos a nossa casa. Então essa energia, ela sempre dá vontade de falar assim, vem cá, deixa eu cuidar de você. Vamos resolver isso? Pois é, e esse cuidado, as pessoas acham que o cuidado é o conforto, né? As pessoas, é contra-intuitivo mais uma vez. Desconforto, né, mozinha? É o desconforto que cuida. Tô levando isso hoje. As pessoas, elas falam, eu vou cuidar de mim, eu vou fazer minha unha, eu vou fazer meu cabelo, Não vou é comprar isso. uma roupa, entendeu? Tudo isso é muito Então, importante, é válido, mas a a coisa mais importante para ser mais feita. importante é aquilo que você não gosta de fazer, é segurar a boca, se alimentar com saúde, com comida de verdade, é sair pra ter o tempo para mandar você. a pessoa para aquele lugar, você se controla, isso é bom demais. Sim, é tipo, tá, vai se danar, eu vou fazer aqui, né? E fazer, só que tem muitas coisas, eu entendo que tem muitas coisas para se vencer. Na corrida tem muitas coisas para se vencer. Hoje eu me preocupo muito com o caminho que a corrida, inclusive, está seguindo, assim. Às vezes eu fico com a sensação de que eu enxugo gelo no cuidado, que a minha visão de corrida é: por que você corre? Eu corro para a minha vida. Eu corro para o meu autocuidado. Eu cuido para que eu me sinta tudo isso que a gente falou aqui. Para que eu viva bem. Para que eu chegue aos 90 anos sem fralda geriátrica, né? Sem precisar que alguém cuide de mim. Eu acho que é sobre isso. Mas a corrida tem se tornado sobre o pace. A corrida tem se tornado sobre a prova. Às vezes eu posto uma publicação de que eu corri uma corrida e as perguntas no comentário é: qual foi o seu pace? Pergunta como que eu fui, como que eu me senti. Eu fui feliz? Eu tirei uma foto, eu paro, tiro foto.
Dane-se o pace. Claro que o pace... O que é pace? Agora que é vamos pace? falar com O pace é a resposta por minuto por a cada quilômetro que você faz. É a média de ritmo, né? Então, se você faz 5 quilômetros em 30 minutos, significa que, em média, a cada quilômetro você fez em 6 minutos. Gente, cá entre nós, coisa imbecil. Qual é a importância disso? Em termos gerais? Nenhum. Quando você olha para o treinamento ela precisa levar você para uma melhora de performance. Então, o seu pace só serve para dizer assim, quando eu comecei, eu tinha essa performance, ou seja, eu corria uma corrida de 5 quilômetros no pace de 9, então eu levava 40, 50 minutos. Isso não é bom. É ruim? Também não. Como é isso? É bom ou é ruim? Porque quando está começando é maravilhoso. Só que quando você continua um treinamento correto, você não pode ficar correndo 5 quilômetros em 40, 50 minutos. Por que não, Ale? Porque isso é muito impacto. Na corrida, o ideal é dê menos passada, avance melhor. Né? Então, se eu faço... Tem que fazer mais intenso e menos tempo. E esse intenso também não significa correr no pace de 2, ou seja, fazer 5 quilômetros, porque vai todas as vezes, gente, quando você caminha para os extremos em termos de atividade física, na vida em muitas coisas são assim, mas também. Quando você vai caminhar para os extremos, você coloca o paraquedas nas costas e salta, né? Então, a performance precisa te levar. Então, mas o pace, ele só pode fazer sentido dentro de um contexto. Ou seja, para eu, técnica, quando eu olho as minhas alunas e as postagens dela na comunidade, eu falo, calma aí que você está muito tempo nesse... Tem alguma coisa errada. Ou não está treinando direito, ou está pulando treino, ou alguma coisa não está fazendo. Porque você tem que evoluir. E aí o pace faz sentido. Agora, eu fiz uma prova, fiz uma corrida. Qual o seu pace? Qual a sua história? O ser humano, ele tem essa coisa de... É igual essa minha de que eu competir. fiz, que eu voltei há muito tempo. Pra mim, o importante era ter completado. Então, mas olha só. Não andei, eu corri o tempo inteiro. É isso aí, Pra mas mim, quando isso aí você já tem maturidade, você encara isso de boa. Mas a grande maioria, e a maioria esmagadora, gente, apenas 4% das pessoas fazem atividade física. É muito pouco, né? Em 2035, 85% da população vai ser sobrepeso e obesa do mundo e no Brasil. Então, o problema é esse, não é sobre o pace. Então, mas o que se fala na internet? O que as pessoas veem? Que é fácil, então os vídeos são assim, ó. A pessoa feliz. Linda de roupa maquiagem, malhar maquiar. perfeita, tênisão, relojão, e correndo, rindo, e vamos lá. E a pessoa que tá Gente, a realidade. não. querendo começar, quando vai 30 segundos, Aí a língua ela vai tá- pra fora e você vai. fala, meu coração vai sair pela boca, eu não consigo fazer isso. E aí, como que ela se sente? Desespero. Nada, Ela se sente, isso incapaz. não é pra mim. Isso não é pra mim. Então, esse universo, ele é muito agressivo. E o cuidado é o cuidado com a vida. Não tem nada mais importante, porque o único percentual são os atletas. É o cara que vai ganhar a maratona, mas é o trabalho dele. Quando ele terminar o trabalho dele, que é com 35 anos, 40 anos, a chance dele correr, inclusive, é mínima. A chance dele ter joelho para correr é mínima, mas é porque a corrida machuca? Não, porque ele é um atleta de alto rendimento. Ele é fora do prumo e ele vai se escangalhar. E ele sabe disso, É verdade. entendeu? Ale, nós já estamos aqui há mais de 1 hora. É bom, né? Passou rápido, não é? E nós sempre terminamos convidando a nossa convidada, né, a trazer uma mensagem, porque a gente fala com mulheres de todos os tipos, né, e com experiências diversas e limitadas. Hoje, com a experiência que você tem de vida, de autoconhecimento que a própria vida te permitiu ter e você foi ao encontro dela, o que você poderia dizer que você acha que seria a mensagem que poderia, de repente, incentivá-la, trazer esperança, conforto e fé nela mesma? Existe algo que você gostaria de deixar, que foi importante para você e que você gostaria de deixar essa mensagem para elas?
Será um prazer. São tantas coisas que... Mas acho que eu vou escolher uma coisa que é muito forte para mim. É que você, né? Você, mulher, aqui, né? Você, mulher, é não só mulher, mas um ser humano, né? E você, de forma especial, porque que a gente está nessa jornada para cuidarmos umas das outras, é plena. Deus te fez perfeita com todas as ferramentas para você só vibrar e ser feliz e ter uma vida extraordinária. Você é extraordinário. Então, você consegue qualquer coisa. E a gente consegue indo passo a passo. Só precisa de 1 minuto, todos os dias. Então, não precisa fazer muito, não precisa correr uma maratona, não precisa ter o melhor tênis. Começa dando uma volta no seu quarteirão. Procure boas orientações e segue um dia de cada vez. O caminho é um dia de cada vez, 1 quilômetro de cada vez, 1 minuto de cada vez. Você consegue. Muito obrigada. E com isso nós finalizamos mais um podcast. Lembrando, né, Mozi, que nosso podcast ele vai ao ar toda quarta-feira, às 20 horas, no canal do YouTube e Spotify. Tá certo, Adriana? Certo. Segue a gente lá, se inscreva no canal. E até o próximo episódio. Tchau.